Se você tem o objetivo de trabalhar como eletricista residencial, né? E você não domina a arte de fazer o orçamento, isso que eu passei para você foi algumas experiências ao longo aí desse período meu, né, de trabalho. Mas você também vai ver que é a importância de você dar o orçamento. Então você vai ver que existem orçamento, existem orçamento que você vai ver aí que são tipos de orçamento, por ponto, por hora ou por serviço. Então, existem esses três tipos aí existem mais, mas o mais conhecido é de 3 horas, de ponto, de hora e de serviço. Esses são os orçamentos mais conhecidos hoje no mercado. Por ponto, por hora ou por serviço. O eletricista de sucesso, ele vai ter que saber dominar esses três itens aí. Ele vai ter que conseguir dominar esses três itens, porque através desses três itens, ele vai conseguir fazer com que ele tenha volume de serviço, por ponto, por hora ou por serviço. Antes disso, o eletricista também tem que saber que a importância dele saber realizar orçamento presencialmente, você vai ter que ir lá na casa do cliente resolver dar o seu orçamento, você vai ter que ir lá na casa do cliente. Outro orçamento que ele vai ter que dar é o orçamento, né, que ele vai ser à distância. Via WhatsApp, eu estou aqui, aconteceu comigo, né, esses dias aí. Estou com uma planta aqui, eu preciso de um orçamento. Tem uma planta aqui e a planta te mandando o PDF aqui da planta e tal. Então, você não está nem na obra, você não está lá, você não viu, mas você tem a planta, então você lendo a planta, você vai conseguir dar um orçamento baseado naquilo que você está sabendo interpretar a planta elétrica, tá certo, pessoal? Então, isso é muito importante também. E tem aquele orçamento de emergência, que é rápido. Eu preciso que você tenha aqui, que eu estou sem luz e eu estou no escuro e eu preciso que você venha dar uma força aqui. Isso já aconteceu comigo em loja, aconteceu comigo em igreja, aconteceu comigo em casas, residências, à noite. Isso, estou aqui num culto aqui e acabou a luz. Eu estou num congresso, é muita gente aqui, acabou a luz e acabou só aqui. Eu preciso que dê uma força aqui. Então, é lá, tá certo? É lá. Então, só chegou, não, é isso. Eu também preciso que você resolva aqui, acabou, igual lá do quiosque, lá acabou a luz. Só que, não, a minha casa apagou tudo, eu estou com coisa na geladeira, eu preciso. Eu tenho um comércio. Então, você vai ter que saber dar esse orçamento rápido, né? Esse orçamento rápido, que você não pode bananar, falar, não, é isso, não, e perdeu. Fala, não, rápido. Então, o preço que você vai ter que colocar, a formação de preço, essa questão da formação de preço, a gente vai ver mais abaixo aí também, mais ao decorrer dessa nossa transmissão aí, você vai ver que a questão do preço é importantíssima, né? Você ter a ciência do preço. Mas, voltando aqui, então você tem 3 tipos, né, que você pode dar aí o seu orçamento. Orçamento, você vai conseguir dar o orçamento, os mais conhecidos, tá certo? Não estou aqui escrevendo nada em pedra, tá certo? Os tipos de orçamento, por ponto, por hora ou por serviço. Vamos colocar aqui primeiro por ponto. Como é que é o ponto? Então, o eletricista ele tem uma ciência de que ele vai cobrar por ponto. Ou seja, ele tem um cálculo que ele faz, que ele denomina o valor de pontos, né, de ponto. Então, quanto que é o ponto do serviço? Isso vai variar de acordo com o que você pré-estabelece. Então, ou seja, tem eletricista que cobra em média de 30 a 50 reais por ponto. Então, ele vai lá e vai cobrar por ponto. É 30, 50 reais. Nisso, ele vai fazendo o serviço dele. Eu tenho uma instalação que eu tenho que instalar 10 chuveiros. Aí ele cobra o ponto, né? Então seria 10 vezes 30, 10 vezes 40, 10 vezes 50. Só que existem serviços que se você cobrar por ponto, você leva muito prejuízo, né? E aí o eletricista trabalha só nisso, né? Com ponto. O pessoal bastante da antiga trabalha mais com essa parte, só por ponto. Existe o outro também que você vai trabalhar aí por hora, né? Eu só trabalho por hora. Minha hora de serviço é 30 reais, 40 reais é a minha hora de serviço, né? Então, tem profissionais que não gostam de trabalhar por hora. Então, tem os pós e contra. Mas o interessante é o eletricista saber cobrar por hora também, né? Eu preciso que você
pode acontecer. Eu preciso que você faça um serviço lá na minha chácara, mas só dá para você fazer um serviço lá, né? Um exemplo. Só dá para você fazer um serviço lá de 9 a meio-dia, só. Tá certo? E o que ficar para trás vai ficar, mas eu quero que você trabalhe para mim lá de 9 a meio-dia, que é quando eu abro lá o meu sítio para o pessoal fazer manutenção, e depois de meio-dia eu fecho o sítio e ninguém pode entrar mais. Você tem que saber cobrar por isso, né? Então, esse recurso tem que estar na mão do eletricista, né? Quanto que é a hora dele. Então, ele sabe, então para me trabalhar no seu sítio, das 9 da manhã até meio-dia, revisando iluminação, motor, bomba de piscina, revisando toda a iluminação da casa, tomada, vendo tudo que tem de parte elétrica lá do seu sítio. Das 9 até meio-dia, eu cobro X, porque ele sabe o valor dele da hora. Então, de 9 às 10 é uma, de 10 às 11 é uma, de 11 a meio-dia é uma. Então, ele sabe cobrar por hora, né? Para esse determinado serviço. Então, por hora ele vai cobrar isso, certo? E outra forma de cobrar também, que o eletricista tem, é por serviço, tá certo? Ou seja, serviço fechado. Olha, eu estou querendo te convidar, para você fazer um serviço para mim, tá certo? Lá na minha fazenda. E eu quero que você instale um refletor, uma lâmpada, eu quero que você puxe um cabo de uma ponta para outra, quero que você liga um motor, quero que você faça isso. Serviços, tá certo? Por serviço. Aí ele sabe, ó, por serviço, aí ele vai ter que calcular o que ele vai fazer. Exemplo também é de uma casa. Eu vou fazer a instalação de uma casa do zero. Vou lançar fio, vou fechar com a distribuição, vou fechar a tomada, vou fazer toda a instalação da casa. Então eu vou fazer tudo isso, né? Para mim fazer tudo isso, quanto que eu vou cobrar? Então aí ele cobra por serviço. Então o eletricista, qual que o eletricista não pode ficar engessado muito nessa parte de cobrar apenas por ponto, que é o que é muito pregado e muito ensinado. Então ele vai cobrar por ponto. Não cobra por ponto. Cobra por hora. Não cobra por hora. Não, vou cobrar então por serviço. Não é essa a questão. A questão é que o eletricista de sucesso, ele vai ter que dominar essas 3 formas de cobrar. Lógico que existem técnicas que o eletricista precisa de desenvolver aí, né? Técnicas, exemplo, técnicas de fechamento, de orçamento. Por que a técnica de fechamento? Porque você vai dar um orçamento e vai ter alguém que vai dar o orçamento também, né? O seu cliente, ele não é bobo, ele vai pegar o seu orçamento, ele vai pegar o orçamento do concorrente e vai comparar qual dos dois é melhor. Ele vai comparar, vai vencer o melhor orçamento, lógico. Mas se você está fazendo instalação elétrica, certamente você vai conseguir entender, tá certo? Que uma instalação elétrica bem feita, da maneira correta, certamente você vai conseguir realizar o serviço elétrico. Desde que você consiga dominar toda essa arte aí de instalações elétricas residenciais através do orçamento, através das técnicas de fechamento, que existem essas técnicas essas, assim, o que eu posso abrir aqui um pouco para vocês, só que são técnicas que você vai conseguir utilizar, que o cliente vai olhar para você, certo? Chegou lá para dar orçamento. Você chegou para dar orçamento. O cliente vai olhar para você e falar, caraca, esse cara é diferente. Dele olhar para você, só dele olhar para você. Esse cara, às vezes ele não vai falar com você, mas no subconsciente dele ele vai, cara, esse cara é diferente. Isso aí não é perfume que você vai usar, não é nada disso, não é um perfume especial, não. São técnicas e estratégias. Se você utilizar ela na hora, desde quando você atende o telefone, desde quando você marca com o cliente, desde quando você vai na obra, né? Desde quando você está trabalhando lá na obra, né? Porque tem isso aí também, desde quando você está trabalhando na obra também. O seu trabalhar na obra, isso aí vai dizer muito sobre você quando você estiver fazendo os serviços e instalações elétricas residenciais. Tá certo, pessoal? O vídeo ficou um pouco longo aí. A gente teria até mais coisa para a gente falar, mas nós vamos passar aí para o próximo vídeo, né? Num outro vídeo nós colocamos aí sobre como você vai precificar isso, né? Como você, uma orientação, como você vai começar
a fazer a sua precificação em instalações elétricas. Tá certo, pessoal? Forte abraço. Lembrando também, passando para falar também, você que ficou até aqui, no link abaixo aqui, nós estamos aí com a nossa, uma super masterclass, o eletricista de sucesso. Então, se você tem um interesse em se tornar um eletricista de sucesso, no link abaixo vai ter aí o link para a nossa masterclass, o eletricista de sucesso, ganhando de R$2.000 a R$8.000 por mês. Através desse link abaixo, você vai fazer a sua inscrição e você vai estar apto a participar do evento, onde a gente revela bastante coisa. O evento é totalmente online, gratuito, onde você vai estar vendo aí sobre a nossa Masterclass, o Eletricista de Sucesso, ganhando de R$2.000 a R$8.000 por mês. Tá certo, pessoal? Forte abraço, seja você também um eletricista de sucesso, seja você um eletricista que saiu do básico a ter sucesso em instalações elétricas residenciais. Eu fico por aqui, forte abraço, sucesso para você na sua carreira de um eletricista aí de sucesso. Forte abraço, pessoal. Forte abraço.